Boa noite, pessoal que está entrando. Para nos ouvir falando sobre a visão sistêmica a respeito da violência moral como princípio da violência física. Esperar a Camila entrar para chamar ela para conversa. Boa noite a todo mundo que está entrando. Oi, Adriana. A Adriana Tavares hoje está no nosso apoio. Vai nos ajudar a responder as perguntas, fazer algumas colocações. Porque aqui a gente soma, né, gente? Aí a Camila entrou. Vamos chamar ela. Oi, Oi, e aí? oi, tudo bem? Tudo jóia? Tudo, tá um pouco atrasado, eu acho, a imagem e a voz deu. A minha internet aqui em casa. Não sei como é que vai ser hoje. Pois é, eu tive que reiniciar agora antes da gente começar. Eu reiniciei. Vamos ver como é que vai ser. O pessoal tá nos ouvindo? Tá enxergando? Tudo certo para vocês? Sinalizem aí para nós, por favor, nos comentários. Márcia entrou. Friozinho, não tanto, né, Carol, quanto tava na quarta e na segunda. O Marcel tá dizendo que tá tudo certo. A Tita também. Tudo certo. Obrigada. Pois então, pessoal, eu acho que a grande maioria já participou, pelo que eu tô vendo aqui das outras lives. Então já está nos acompanhando, né? Ótimo, obrigada, Márcia. Então, nós somos advogadas sistêmicas, né? Eu sou Carolina Fontoura. Fazemos parte da empresa Ouse Cursos e Workshops, e através dela é que nós estamos promovendo essa série de lives que vai tratar um pouquinho de constelação familiar relacionada a vários assuntos que podem servir. Se não servir para você pessoalmente, pode servir para algum amigo, algum vizinho, alguma situação, que é justamente o caso do assunto de hoje, né, Camila? Por favor, te apresento. Meu nome é Camila Frantes de Faria, sou advogada, com formação em advocacia sistêmica. Sou sócia da OUSE, que tem como objetivo levar para todo mundo conhecimento sobre diversos aspectos, diversas matérias e assuntos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre violência moral, que é uma das primeiras fases da violência. A gente costuma dizer, né, Carol, que as pessoas conhecem a violência por violência física, né, como a agressão física. E não é só isso, né? Exato, e aí foi justamente por isso que a gente resolveu trazer esse assunto,
porque a violência física é uma violência visível, palpável, então é muito fácil de se saber quando ela existe. Mas a violência moral, algumas vezes, a pessoa nem sabe que está sofrendo violência. Então, por isso a gente trouxe esse esclarecimento e também vai trazer um pouco da visão sistêmica a respeito disso. Por que esse tipo de violência acontece? Por que se chega nessa situação? E também o que se pode fazer para encontrar paz nesses relacionamentos de violência. Essa questão da violência física, essa moral, ela, por não ser uma violência pável, não é uma violência que a gente consegue visualizar, porque não deixa marcas físicas. Ela deixa somente na pessoa. É uma marca psicológica que levando muitas vezes até uma depressão. A vida dessa forma, ela se sente inferiorizada, né? E por isso das pessoas existe que alguém está sofrendo essa agressão e muitas vezes, né, Carol, até pelo próprio sistema familiar existente, a pessoa não sofrendo, né, esse tipo de violência. Eu acho que a gente pode, de repente, Camila, fazer uma explicação aqui do que é a violência moral, já que muita gente pode nem saber o que ela é, do que ela se trata, né? Então, a violência moral é uma violência psicológica que pode ser. Perfeito. Oi? A violência pode ser. Não. Ela pode ser, por exemplo, xingamentos, pode ser chantagem, pode ser deter o dinheiro. Então, é um tipo de violência que a gente chama patrimonial, mas ela afeta o psicológico também das pessoas, porque a partir desse momento em que outra pessoa detém o dinheiro e que ela não consegue se sentir capaz de viver a própria vida, porque depende do outro financeiramente, acaba afetando o seu psicológico. Claro que esse tipo de violência é chamada, na realidade, de patrimonial, mas a gente entende que também também afeta o psicológico. E, além disso, por exemplo, vamos dar exemplos práticos. O que tu acha, Camila? Assim, ó, tu vai sair e a outra pessoa diz, vai sair com essa roupa? Com relação às mulheres, essa roupa tá muito curta, né? Ou a mulher com relação ao homem, por ciúmes ou alguma coisa nesse sentido, acaba tolhindo essa pessoa de viver plenamente e vai, através de chantagem, afetando o psicológico da pessoa. Que outras violências ou exemplos tu te lembra, Camila? Né? Humilhações, muitas vezes, a gente viu quantas vezes, né? Cenas de humilhação entre marido e mulher, ou companheiros, até no mercado, às vezes a gente percebe esse tipo de atitude. E muitas vezes a mulher, que é a vítima, nem percebe, porque está tão acostumada com esse tratamento que ela acaba nem percebendo. E muitas vezes a gente vê isso e até se espanta, né? Se choca, mas é um outro exemplo muito comum, muito cotidiano, que a gente percebe até na rua, nos locais que a gente frequenta. Exato. Pessoal, agora que já tem um pouco mais de gente, se você lembrou de alguém que precisa ouvir o que a gente está falando aqui, vai no aviãozinho aí e manda para essas pessoas, convida as pessoas para participar aqui, para a gente trocar algumas ideias e divulgar, difundir esse conhecimento para mais pessoas. Por quê? Porque nós, como cidadãos, independente da gente sofrer ou não violência, nós temos um papel importante. Temos que também levar em consideração a violência que outras pessoas podem estar sofrendo. E temos a obrigação de tomar uma providência. Então, aquela história de que em briga de marido e mulher não se mete a colher,
nesse caso, não é o correto. A gente tem que sim salvar a vida de uma pessoa que pode estar tão agredida, tão sofrida psicologicamente, que não consegue nem ir atrás de uma solução para o seu problema. Então, por isso a importância desse assunto, dessa live de hoje. É por isso que a gente pede que todo mundo compartilhe, manda um aviãozinho e vamos compartilhar esse assunto que é de interesse público, na verdade, né? E é um dever, dois que somos, né? Auxiliar e ajudar quem a gente puder. E pensando nessa questão, né, da violência, muitas pessoas, como vêm de um sistema patriarcal, que é um sistema que há muitos anos atrás era completamente comum, onde até agora há pouco estava assistindo uma série, a Telefonistas, eu acho que é, ou As Telefonistas, e aí retrata justamente isso, né, o papel da mulher da sociedade patriarcal, onde o pai ou o marido tinha o total poder sobre a mulher e com relação à violência, eles poderiam, inclusive, bater nas mulheres sem nada acontecer com relação a isso, né? Então, já pensando nas constelações familiares, que, como a gente já explicou nas outras lives, se trata de uma memória genética de situações vividas pelos nossos antepassados e que hoje nós recebemos nessa memória genética. Esse trabalho que levantou essa questão da memória genética é um trabalho científico que comprovou que realmente nós viemos para quando nós nascemos, nós temos conhecimentos já dentro de nós que só podem ter sido obtidos por outras pessoas que viveram e que acabou vindo realmente no nosso DNA. E aí, por isso que a gente sabe fazer coisas de forma natural sem ninguém nos ensinar. Então, é nesse sentido que as constelações familiares atuam na violência, com relação à violência moral. Por quê? Porque como se tem na memória genética um tipo de comportamento onde é possível alguém se sobrepor ao outro, muitas pessoas entendem que isso é normal e que isso é aceitável. Então, elas não conseguem nem entender que deveriam fazer alguma coisa e também não conseguem perceber na hora de começar um relacionamento. E essa é uma grande questão, né, Camila, sobre as constelações, porque com relação aos relacionamentos, se vê que duas pessoas, mesmo que não importa se são do mesmo sexo ou não, ou se são amigas, elas têm dois sistemas familiares que vêm com comportamentos e que ali naquele grupo pertencem àquele grupo e trazem, deixa eu ver, se torna natural dentro daquela família. Exatamente. Aquele comportamento, ele se torna natural dentro daquela família. Então, quando duas pessoas se unem, tem que levar em consideração isso, que às vezes não é uma questão de ser uma pessoa má, mas sim de comportamentos aprendidos e entendidos como corretos dentro de cada sistema familiar. Exato. E é em razão dessa bagagem que a gente carrega do nosso sistema que a gente vai refletir no nosso atual comportamento. E as constelações familiares, elas vieram mostrar pra gente as explicações para os sistemas, porque cada pessoa tem o seu sistema, da onde vem isso, por que eu ajo de uma forma, por que a Carolina age de outra forma. Então, as constelações familiares conseguem entender isso. Também, quanto aos relacionamentos, essa questão dessa agressividade e também da vítima, né? Por que existe a mulher vítima? Por que algumas são vítimas? Por que outras não são? Isso tudo se explica. Por que tem pessoas que são agressivas e tem pessoas que não são? Porque eles trazem essa bagagem, essa carga com eles. Muitas vezes vivenciaram dentro da família.
o histórico, como a Carol falou, né? O nosso histórico é de uma cultura machista. Então, isso está dentro de nós, está dentro das pessoas, que o homem manda na mulher. Então, infelizmente, a gente tem isso ainda, porque nós carregamos isso, mas existe forma de mudar, tanto que hoje em dia já nem tem mais esse entendimento dessa forma, as famílias não são desse jeito, né, Carol? E é muito importante sempre a gente lembrar da lei de uma das leis das constelações familiares, que é o equilíbrio entre o dar e receber, que tem que estar sempre equilibrada essa lei do dar e do receber, que é para não gerar conflitos dentro de casa, dentro das famílias, porque quando há esse desequilíbrio entre o dar e receber, esse desequilíbrio na troca, isso pode ocasionar, inclusive, uma separação, uma ruptura conjugal. Falando um pouquinho sobre uma das 3 leis do amor das constelações familiares, que é dar e receber, a gente sempre pensa, através do olhar sistêmico, que para existir um agressor tem que existir uma vítima. E possivelmente essa agressão ela surge por um desequilíbrio nos sistemas. Talvez exista uma tentativa de compensação entre os dois sistemas que se unem. Existe um emaranhamento que a gente chama, que é quando as situações de sistemas familiares diferentes se emaranham, se enrolam, digamos assim. E aí precisa de um equilíbrio, porque o nosso universo, ele busca sempre o equilíbrio. Então, por isso que a gente fala que as constelações familiares são praticamente as leis da natureza, é uma forma, uma filosofia, um jeito de enxergar a vida, trazendo a natureza para dentro da gente. Como é que as coisas devem acontecer? De que maneira mais equilibrada que podem trazer benefícios para a nossa vida. Então, buscando esse equilíbrio que o universo busca constantemente, essa lei se baseia muito nisso, no quanto que se uma das pessoas dá X, a outra pessoa, num relacionamento, tem que dar esse mesmo X, e para que o relacionamento evolua, ela tem que dar um pouquinho mais. Porque daí essa outra pessoa aqui vai devolver aquele X um pouquinho mais e mais um pouquinho. E aí os relacionamentos começam a evoluir, as pessoas começam a evoluir juntas para um caminho de felicidade no relacionamento. Quando não existe esse equilíbrio entre o dar e receber num relacionamento, a tendência é que uma das pessoas se sinta não recebendo aquilo que está aqui, uma mosca aqui. Uma das pessoas não se sinta recebendo menos do que gostaria ou que acha que deveria receber. E a outra pessoa, muitas vezes, pode até se sentir sufocada por receber tanto também. Então, por isso também que nas constelações não se fala de uma maneira genérica a respeito dos casos, porque cada situação representa uma questão, um tipo de envolvimento, pode ter emaranhamentos com outros ou não, mas enfim, pensando nas leis como regra para embasar a nossa vivência, a gente pode começar a analisar também os nossos relacionamentos para ver se a gente está fazendo isso, se nós estamos vivendo de uma forma equilibrada com a outra pessoa com quem a gente convive, né, Camila? É isso mesmo. Por isso, quando a gente cuida desse equilíbrio, da troca, toda vez que a gente cuida disso, a gente está cuidando do nosso relacionamento também. Não só relacionamento, né? Porque a gente já falou para vocês em outras lives, mas não custa repetir, né? Que esse equilíbrio de troca, ele é válido para todas as relações. É relação de trabalho, para relação de amigos, para relação familiar. Sempre tem que haver esse equilíbrio de troca. Um dá, o outro recebe, dá um pouquinho mais, conforme a Carolina acabou de explicar, para que as relações se mantenham. Porque quando acontece um desequilíbrio,
vai haver, quando só uma pessoa dá, só um só um ajuda, só um quer estar disponível e o outro não, há um desequilíbrio nessa relação e essa relação vai acabar sendo rompida de uma maneira ou de outra. Muito embora a gente já tenha falado isso, foi um tema de outra live, né? Mas eu acho que é importante a gente trazer aqui para que todos saiba que essa lei do equilíbrio entre o dar e receber, ela é válida para todas as relações. Com relação à violência moral, como ela é uma violência não vista e existe esse desequilíbrio entre o dar e o receber, a tendência é que esse relacionamento comece a ter mais problemas e que essa violência moral acabe se tornando uma violência física e chegando, inclusive, aos casos de feminicídio, nos casos de homicídio com relação ao gênero feminino. E então isso é muito importante. E aí no pensamento sistêmico a gente traz muito isso, de como a gente tem que ver essas situações no início dos relacionamentos. Porque o universo vai acabar nos aproximando, porque precisa ter uma vítima e um agressor. Se esses sistemas têm que se compensar, é muito provável que essas pessoas se aproximem, porque precise ter uma compensação. Mas nós, se todas as pessoas tendo esse conhecimento que a gente está tentando distribuir, dividir com vocês, essas pessoas têm a oportunidade de ver se esse relacionamento vai ser saudável, se está de acordo com aquilo que a pessoa quer para a vida, para não se chegar nessa situação drástica, né, da violência física. Considerando também que cada família tem um tipo de criação, comportamento. Tem coisas que acontecem que a gente já vivenciou, né? Inclusive, Camilo, tu tem um caso para contar para nós, e até te peço que tu já na sequência fale, que é tão normal para a pessoa que quando ela sabe, quando ela fica sabendo que aquilo não é correto, ela se surpreende. Que é o caso, por exemplo, de situações que ocorrem nos grupos reflexivos, onde os agressores recebem certos conhecimentos de conscientização sobre isso, né? E Camila, eu gostaria que tu contasse para nós a tua experiência com relação a isso. Num dos encontros dos os grupos reflexivos, só para fazer uma introdução, né, do que é os grupos reflexivos de gênero, são grupos formados por agressores, no nosso caso aqui em Dom Pedrito. Em Porto Alegre já existe também esses grupos para as vítimas, mas aqui em Dom Pedrito a gente tem só com os agressores. Isso é uma, vamos chamar de uma pena, né? Mas é uma obrigação. É uma obrigação imposta pelo juiz quando chega no fórum um processo com um crime de Maria da Penha. O juiz impõe que esse agressor frequente os cursos dos grupos reflexivos, que são encontros feitos com advogados, promotores, juízes, psicólogos, assistentes sociais, para levar esclarecimentos, conhecimento e também fazer com que esses agressores reflitam sobre o que aconteceu. E num dos encontros, eu estava falando sobre os tipos de violência e expliquei que existe a violência moral, a violência patrimonial, além da violência física. Uma das pessoas, e expliquei cada uma, né, claro, como é que acontecia. E um dos agressores pediu a palavra e disse assim: que importante isso que tu tá falando. Esse conhecimento tinha que ser levado para todas as pessoas, porque eu tô aqui e eu não sabia por quê. E agora eu sei que era porque eu agredia verbalmente a minha companheira. E eu não sabia que isso era uma agressão, não sabia que isso era um crime, eu achava que isso estava certo. Então, daí a gente vê que isso é real, isso está no nosso dia a dia, né? E as pessoas realmente não se dão conta, eles não sabem que isso é uma agressão, que isso é uma violência, porque eles já vivenciaram isso na família, eles já trazem
essa bagagem com eles. E muitas vezes até não vivenciaram, mas os avós ou os bisavós eram assim. Então, pelas constelações, a gente sabe que a pessoa carrega essas características desse sistema. E ele reproduzia isso com a companheira dele, sem saber que estava fazendo uma coisa errada. Então, a gente vê como é importante. Então, a gente vê como é importante levar esse conhecimento e a importância também da existência desses grupos reflexivos, né? Que uma no meu ponto de vista, uma das melhores saídas que o judiciário achou para reabilitar esses agressores. E nisso, né, Camila, justamente entra as constelações familiares, porque pensando que todas essas relações problemáticas possivelmente tem um fundo que traz na memória genética agressões anteriores, coisas bastante graves, quando se oportuniza para essas pessoas o tipo de trabalho como as constelações familiares, essas pessoas conseguem ter que a gente chama de descobrir, né? Aí descobrem que isso é que faz elas agirem dessa forma e elas param de ter que repetir comportamentos. E aí eu quero falar um pouquinho de uma coisa que a gente já falou na outra live, mas é bem importante trazer, que é a questão da boa e da má consciência. Nas constelações familiares, a boa consciência significa que a pessoa, por uma necessidade de pertencer àquele grupo familiar, então, digamos que seja um grupo familiar de pessoas violentas. Eu faço parte desse grupo de pessoas violentas, mas eu quero sair desse grupo. No momento que eu quero sair desse grupo e me passar a não ser uma pessoa mais violenta, eu vou começar a agir na má consciência. E eu vou agir na boa consciência quando eu quero ficar nesse grupo por uma necessidade de sobrevivência, porque nós somos seres sociais e precisamos estar em grupo, o grupo nos protege. Então a pessoa pensa que se ela não agir exatamente como a sua família, ela vai estar sendo excluída dela. Então a pessoa precisa entender que ela está agindo dessa maneira, repetindo comportamentos por causa da boa consciência, mas que sim, ela pode mudar o comportamento, entendendo que aquilo ali faz parte, que toda a situação acontece e que ela pode tomar um rumo diferente, né, na sua vida com relação a esses pensamentos, né? E é assim que a gente evolui. Outra lei sistêmica, Camila, que eu gostaria de trazer aqui, que faz também os relacionamentos acabarem entrando em desequilíbrio, é a lei da hierarquia. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu acho que passou uma pergunta e eu não vi. Grande problema é esta geração da violência. Sim, André, tá, verdade. Por isso a importância de tomar consciência para parar de repetir, exatamente. Que aí é o que a gente diz, né, das constelações familiares, que o importante é a gente descobrir. O exercício das constelações familiares nada mais é do que um autoconhecimento. Não existe uma intromissão de qualquer terapeuta nesse conhecimento. A pessoa vai buscar por si só, através do exercício sistêmico, encontrar isso, mas não existe julgamento. E essa é a parte muito importante das constelações, a questão do não julgamento. Porque justamente por causa da boa e da má consciência, mesmo aquela pessoa que é um agressor, ela está agindo na boa consciência. Retomando, eu acho, o raciocínio anterior, né, sobre a lei da hierarquia, que em relacionamentos, homem e mulher, eles têm a mesma força, né, Camila? Eles são iguais. E quando existe uma diferença nisso, por exemplo, quando um quer se sobrepor ao outro, existe uma quebra na hierarquia. Porque num relacionamento não é como pai e mãe. Pai e mãe, os pais vêm antes, então eles têm mais força. Os filhos vêm depois, recebendo toda essa força genética,
todo esse apoio dos pais e passa para os filhos. Num relacionamento de casal, não existe isso. Eles têm que ser iguais. Então, sempre que um se sobrepõe ao outro, e eu não estou falando de gênero nesse caso, né? Existe um desequilíbrio e, portanto, os relacionamentos podem terminar, inclusive com violência, né? Uhum. Carol, voltando lá a parte que tu falou da humanização, né, e do não julgamento. Tu falou no não julgamento e eu me lembrei da questão da humanização. As constelações familiares, elas nos trazem uma percepção de não julgamento e de um olhar mais humanizado. Então, isso eu quero falar aqui que, com relação às vítimas de agressão e de violência moral e violência física que seja, é muito importante que as pessoas sejam humanas e não julguem essa vítima. É muito importante que não haja esse julgamento, porque a gente não sabe como é que é o sistema familiar, da onde veio aquela vítima, como é o sistema familiar daquela vítima, o que essa vítima carrega atrás de si. E a mesma coisa com o agressor. Como é que é esse sistema familiar do agressor a gente não conhece, o que esse agressor carrega a gente não sabe. Então, por isso a importância desses conceitos das constelações familiares, que são do não julgamento e da humanização na parte do acolhimento. A gente deve acolher a vítima e o agressor também, porque esse agressor ele também é vítima, ele acaba sendo vítima também. Ele é vítima do sistema familiar dele. E com relação daí, linkando com a má consciência e com a boa consciência, esse agressor, por muitas vezes pertencer a um sistema onde tinha agressividade, ele está agindo em boa consciência. Se ele agir de forma diferente, ele vai estar agindo em má consciência. Então, internamente, isso não é pensado, né, gente? Né, Carol? Isso não é nada pensado. Então, se ele agir de forma diferente do sistema que ele já conhecia, ele vai estar agindo em má consciência e ele não vai estar seguindo o sistema dele, ele vai estar ferindo o sistema dele. E as constelações familiares fazem com que a pessoa enxergue isso, visualize tudo isso e comece a agir de forma diferente, tranquilo, que de forma leve vai passar a agir diferente de como agia. Então, não existe certo e errado. A gente não julga como sendo certo ou como sendo errado. As constelações familiares é uma ciência fenomenológica, né? Então, essa alteração nos comportamentos, eles vêm, assim como na natureza, de forma muito natural. Quando existe essa descoberta de um emaranhamento, é como se o sistema... A mosca de novo, que horror! É como se o sistema tentasse, já entrasse num novo ritmo de equilíbrio. Então, nós chamamos isso de fenomenologia, né? Eu acho que é bem importante a gente falar uma coisa, porque agora me colocando no papel de quem está nos ouvindo, muitas vezes a gente acha assim, mas como o agressor agrediu essa mulher e vocês estão dizendo que a gente não pode julgar. Como as constelações são uma ciência fenomenológica e se trata de campo morfogenético, de campos que se comunicam, e até vou dar um exemplo de como esse campo funciona daqui a pouquinho, só para não perder o raciocínio, mas vou voltar nele, Camila, me ajuda depois. Como existe esse campo, as pessoas se modificam, acabam se modificando naturalmente. E as outras pessoas nos influenciam. Esse campo se comunica e nos influenciam. Quando a gente tem pena das pessoas, quando a gente tem pena de uma vítima, nós tiramos a força de vida daquela vítima. A força que a vítima precisa para se levantar dali e tomar as rédeas da sua própria vida e ir mais adiante. Então, esse não julgamento não é apenas o julgamento com relação ao próprio agressor. Claro, o julgamento contra ele, com relação a ele, nem pode existir, porque realmente a gente não sabe o que se passou ali, né? Mas não que ele não deva receber uma pena, tá, gente? Que fique bem claro isso.
uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um agressor, ele tem que receber sim a pena que juridicamente é estabelecida para ele. Isso faz parte, inclusive, do equilíbrio do sistema. O que não dá é para a gente julgar as pessoas. A gente falar sobre a vida de outra pessoa sem ser aquela pessoa. E quando a gente vitimiza, quando a gente olha para alguém e diz assim, ah, coitada daquela pessoa, sofreu agressão, a gente tira a energia da pessoa. Então a gente não tem que pensar assim sobre as vítimas. Por quê? Só existe agressor porque existe vítima, só existe desequilíbrio porque existe um problema ali no dar ou receber ou na hierarquia. Então, isso tem que ser levado em consideração toda vez que a gente pensar em vítima. Quer acrescentar alguma coisa para depois eu falar do campo? Não, só para falar que essa tomada de consciência, né, que é quando as pessoas passam a enxergar de outra forma, né, essa tomada de consciência, ela vai ajudar em todo o sistema, em tudo. Ela vai trazer a cura para tudo. Aqui a Adriana falando exatamente, evitar cair no erro do julgamento. Porque é uma das coisas que a gente mais percebe com as constelações, né, Adriana? Que é não julgar, que fazer julgamentos é equivocado, porque a gente não sabe também o que aquela pessoa trouxe com ela. E se começar como o exemplo da Carol, né, dizer que coitada daquela pessoa, pobrezinha, a gente vai estar tirando a força dela também. Então, eu só queria acrescentar essa questão. Pode dar o teu exemplo. Para vocês entenderem um pouquinho sobre campo morfogenético, né? Esse campo mórfico que eu acabei de falar, em que as pessoas acabam se comunicando. Nós, seres humanos, aliás, tudo tem a sua energia. Ah, sim, a Adriana acrescentou ali que a gente tem uma natureza julgadora. É verdade, é muito difícil esse exercício de não julgar. E eu confesso que depois que eu entrei nas constelações, eu que achava que não julgava ninguém, me percebi muito julgadora. E aí mudei completamente a minha forma de agir na minha profissão, na minha família, enfim, tenho hoje ainda, claro, ainda acabo me voltando a alguns comportamentos, né? Mas tento Porque não. isso é um exercício diário, porque a gente carrega isso, a gente nasceu desse jeito, né? Ouvindo julgamentos. A gente nasceu e cresceu ouvindo julgamentos de todas as partes, de todos os lados. Então é difícil essa mudança também, é uma adaptação diária. Exato. Mas voltando então, a nossa conversa tá parecendo uma árvore cheia de galho, assim. Voltando então à questão dos campos. Então nós somos seres que temos energia, certo? Tanto que a gente às vezes toca na porta do carro e aquilo dá um choque, né? Porque temos energia. E essa energia, ela vai nos envolver e que vai se conectar com a energia de outra pessoa que chega perto de nós. Isso acontece de uma maneira tão impressionante que, inclusive, os cachorros, já tem um estudo que comprova que os cachorros percebem quando seus donos voltam para casa, antes deles chegarem em casa, mesmo mudando o horário de chegada. Isso significa que a gente realmente consegue se conectar. Não sei se vocês já em algum momento já passaram por isso, de ir num restaurante, ficar sentado assim, olhar para uma pessoa e ficar olhando. E aí a pessoa pega e se vira para ti. Ou o contrário, tu tá com uma sensação de que tem alguém te olhando, mas tu não tá nem enxergando quem é a pessoa, quando tu vira a pessoa tá te olhando. Isso é um tipo de comunicação que é feita através desses campos que nos envolvem, né? Isso também foi comprovado num estudo lá que Bert Hellinger, que foi quem, digamos, não, ele não chegou a criar as constelações, né? Ele diz que ele não criou as constelações, ele observou e percebeu que elas existiam. Então, um dos estudos foi justamente com os macacos numa ilha. Os cientistas estavam numa ilha e eles queriam que os macacos saíssem do mato para que eles pudessem observar os seus comportamentos. E aí eles saíam, botavam batatas doces na areia, eles saíam, se relacionavam e os cientistas observando. Aconteceu determinada situação em que uma macaca pegou a batata e lavou essa batata.
no mar. E a partir dali, os adolescentes, ela era adolescente, os macacos daquela mesma faixa etária começaram a lavar as batatas. E depois, os pais e os avós. E aí, numa falha de geração, quando a mãe morreu, uma macaca teve um filhote e morreu. E esse macaco, o filhote, não teve contato com a mãe e nem com os outros macacos. E ele lavava as batatas. Então, isso nesse momento se comprovou também, uma das formas de se comprovar a memória genética, porque essa macaca trouxe esse conhecimento de lavar a batata sem ter tido o ensinamento dos pais, né? Mas a questão do campo morfogenético é que tinha 2 cientistas fazendo o mesmo estudo paralelamente. E esses cientistas, um deles, quando publicou o estudo, o outro viu o estudo publicado e disse assim, mas como tu está roubando o meu estudo? E aí eles foram ver que cada um estava numa ilha, não tinha nenhum contato entre os macacos. E os macacos tiveram o mesmo comportamento. Então, existe também um conhecimento nas constelações familiares que nós fazemos o que o grupo faz. Então, se um determinado grupo começa a usar máscara, vamos pensar em usar máscara. Nós começamos a usar máscara, todos os outros vão começar a usar máscara, daqui a pouco vai entrar numa ideia tão comum de que a gente tem que usar máscara, que vai ser como a China, que todo mundo vai usar máscara, sem reclamar. Por quê? Porque entra no campo e todo mundo se comunica, mesmo estando muito distante um do outro. Voltando só ao exemplo dos macacos, só para complementar, Carol, quando se verificou que esse experimento foi feito em ilhas separadas, e que macacos de ilhas diferentes, em lugares diferentes, sem comunicação nenhuma, agiram da mesma forma, se comprovou também a existência da ressonância, né? Essa energia pela ressonância. Então, e esse exemplo que a Carol deu também, da gente estar sentado e fixar o olhar numa pessoa, ou tá até caminhando e fixar o olhar numa pessoa e essa pessoa se virar para trás. Ou eu tô sentada no restaurante comendo, quando eu vejo aquela força, aquela energia em mim e viro para trás e tem uma pessoa me olhando, é a energia. Tudo isso aí, e tudo no nosso sistema é energia. O nosso sistema é energético, né, Carol? E aproveitando esse teu gancho aí, Camila, quando existe a cura de uma pessoa nesse grupo familiar, todo o sistema acaba recebendo essa cura justamente por causa da ressonância. Quando eu me curo, quando eu entro num exercício sistêmico, descubro algo no meu sistema que está me fazendo repetir comportamentos ruins para o meu desejo de vida, eu vejo isso, automaticamente todo o sistema começa a receber essa cura. Então, outras pessoas começam, por exemplo, a parar de ter que repetir. O que é um grande benefício, né? Porque se tu, ou como a gente chama de ovelha negra, quem faz isso, quem toma um caminho diferente daquele sistema, ele está abrindo o caminho para as outras próximas gerações não precisarem repetir esses comportamentos. Então, por que funciona? Por que dá certo e é tão interessante conhecer isso, conhecer as constelações? Por quê? Porque todos nós nos relacionamos. E no momento que a gente consegue entender um pouco melhor desses relacionamentos e as leis que regem esses relacionamentos, nós curamos o nosso sistema e também os sistemas que nós criamos com as outras pessoas. Por exemplo, hoje eu aqui, a Camila, estamos com os nossos sistemas interligados. Por quê? Porque a gente convive, porque ela é minha sócia, então os nossos sistemas familiares se interligam. Tudo que eu curar no meu sistema também pode trazer benefícios se a gente tem algum emaranhamento entre os dois sistemas. Camila, deixa eu te falar um negócio aqui. Agora a gente tá olhando as horas aqui, falta 10 minutos? 15 minutos. Sim, 15 minutos.
Aproveitando, então, esses 15 minutos finais, a gente quer falar um pouquinho sobre o nosso curso, um curso sobre constelações familiares na vida pessoal e profissional, que justamente vai trazer todos esses conhecimentos de forma aprofundada e didática para ajudar todos nós na nossa vida em sociedade, né, Camila? Que vai ser no final do mês. Agora no final do mês de julho, a gente vai começar o curso. Entre hoje e amanhã, a gente está lançando as datas todas para vocês, valores, como vai ser realizado esse curso, que é 100% online, né, em razão do nosso momento especial. E nesse curso a gente tem a intenção de levar para todos vocês conhecimento sobre constelações familiares e como a aplicação dela ajuda tanto na vida pessoal como na vida profissional, independente de quem for a pessoa. Esse curso vai ser ministrado por mim, pela Carolina e pela Adriana Tavares. É um curso de 8 horas aulas e as aulas vão ficar gravadas por um período determinado. Esse curso tem como público-alvo todas as pessoas, porque embora nós duas, por exemplo, sejamos advogadas sistêmicas, a gente tem, para ser advogada sistêmica, na verdade, a gente tem uma formação toda completa para ser, inclusive, consteladora. E a Adriana trabalha justamente com constelação, com coach, então ela já traz uma outra visão que a gente se complementa. Então, hoje, possivelmente, a gente já vai começar a lançar na semana. Lembra que eu falei lá no History que ia ter surpresa? Então, hoje a gente lança o curso, toda a divulgação do curso, e a partir da semana que vem vai ter uma promoção. Nós vamos sortear, dentro dos requisitos que vocês vão tomar conhecimento, então acompanhem a Ouse, nós vamos sortear uma bolsa para o curso, uma bolsa integral. Então, nos acompanhem, procurem a promoção na semana que vem, que nós vamos lançar para que você possa concorrer a essa bolsa integral. Não queria vamos também perder mostrar uma... gente, que é uma bolsa integral. Eu quero aproveitar, pessoal, que nunca dá tempo da gente falar nas lives, que quem tiver, vai aparecer virado para vocês, né? Tá aparecendo virado, né? Tá? Que aqui na live tá como tá na câmera frontal, não vou conseguir mostrar. Mas esse livro aqui, ó, é um livro muito interessante para quem tem vontade de saber sobre constelações familiares e é bem novato. E ele é um livro muito simples, muito pequenininho, ó. E ele traz de uma maneira simples, clara e resumida o que são as constelações familiares. Então, a gente indica esse livro aqui, é da Joy Mané, As Constelações Familiares na Sua Vida Diária. E o prefácio foi feito por Bert Hellinger. Então, essa aqui seria... Sempre quando eu comecei a fazer constelações familiares, estudar constelações familiares, eu comecei a ler livros muito complexos e que eu tinha muita dificuldade, porque já é num nível de entendimento que exige mais de quem está lendo. E aí a gente se preocupou em procurar literatura que seja de fácil entendimento para vocês, porque o nosso objetivo é compartilhar esse conhecimento, é que mais pessoas... Isso aí, Adriana, obrigada por colocar. Colocou a autora? A autora, Adriana. E a editora também, qual é? Não lembro? Editora Cultrix. Editora Cultrix. Mas a gente coloca... Agora, no final da live, pessoal, essa live vai ficar gravada no Instagram, no IGTV, e também no YouTube. Vai ficar disponível lá na página da Ouse, assim como as outras lives também estão... Termina aqui e a gente manda lá para o YouTube. E aí a gente bota lá também na descrição, só vamos nos lembrar o nome desse livro com a indicação. Então, isso é uma das coisas que a gente se propõe em fazer, um curso voltado para as pessoas entenderem as constelações, né?
e conseguir já aplicar na sua vida diária. E também encontrar essa literatura para ajudar e já dar esse gostinho para quem quiser. Tem na Amazon R$16, acho que é por aí, mas é muito em conta, vale muito a pena comprar. É só para a Adriana colocou ali, ó, Isso autora aí. de editora. Os livros do Bert Hellinger são ótimos, tá, pessoal? Só que eles são livros de difícil leitura. Eles requerem uma interpretação, então eles já requerem um conhecimento sobre constelações. Então, para quem está começando, para quem quer começar uma leitura nesse assunto, é ideal esses outros livros. E para quem é advogado, né, Carol, tem aquele livro que é da Bianca Pisato, né? Que é Isso aí ótimo. Oi? tá contigo, né? Pois eu não me lembro. Ah, ele tá comigo, mas não tá aqui. Mas na próxima live eu Isso. mostro. Vamos assistir a próxima live que eu vou mostrar ele. Ele é Isso. ótimo para quem é advogado e quer começar a entender um pouquinho mais de constelações familiares. Daí ele é mais Aí voltado para esse livro. o mundo jurídico. Porque esse que a Carol Isso. mostrou, qualquer pessoa, e ele é ótimo de ler. É um livro muito, muito fácil de ler. Muito bom. E esse livro que a Camila falou é de advocacia sistêmica, então ela é voltada para advogados, é para entender como aplicar na advocacia os conceitos das constelações. Interessante também, só para não perder aqui a ideia que o profissional que atende pessoas com vítimas ou mesmo agressores, ele tem que ser um profissional com uma sensibilidade. Ele tem que ter empatia, ter essa capacidade de se colocar tão dentro da situação do outro que vai realmente conseguir trazer uma solução para aquela situação. Então, por isso a importância do conhecimento de constelações familiares para o advogado, porque o direito é uma ciência humana. Então, E a gente trabalha com pessoas. exato. Exatamente. E para a gente finalizar, Camila, falando em próxima live, que tu disse que vai trazer o livro, na nossa próxima live, pessoal, nós vamos falar. Nós não, eu não vou entrar de folga na próxima segunda-feira. Na próxima live, a Adriana Tavares e a Camila vão falar sobre finanças. Vocês não podem perder. Por quê? Porque as constelações familiares têm muito a ver com isso. Porque dinheiro é a energia do trabalho. Nós recebemos essa energia, que é o dinheiro, e isso tudo implica na nossa vida como um todo. É incrível o resultado das constelações na parte financeira. Muito bem do pai e da mãe, tudo mais. Então, assim, ó, não dá para perder. Avisem as pessoas Na que possam. segunda-feira, às 19 horas, então, eu e a Adriana vamos estar falando sobre dinheiro e o que o dinheiro tem a ver com as constelações, como é isso? Olha, muito interessante. Pessoal, nos últimos minutos, alguém tem perguntas? Se alguém tiver perguntas, também pode mandar direto para o direct da Ouse Cursos e Workshops no nosso Instagram, tá? Que a gente responde ali. Inclusive, a gente tá com um questionáriozinho ali, né, Carol? Pedindo respostas para vocês. Podem responder ali nos nossos stories. O questionário estava em 80% de pessoas que não conheciam, que conheciam constelações familiares e 100% de pessoas que queriam saber mais. Então, o interesse é muito grande. Então, gente, se vocês têm dúvidas também podem. Também, Carol, para quem quiser também dúvidas, o nosso e-mail é ousecursosworkshops@gmail.com e o nosso Instagram, que é esse que vocês estão assistindo a live. Temos também uma página no Facebook e o canal no YouTube. Então, pessoal, agradecemos imensamente a audiência de vocês. Obrigada, Márcia. Não percam a próxima. Na próxima eu vou ficar só ouvindo, só para eu aprender mais ainda. Então, gente, muito obrigada. Muito obrigada. Agora chegou aquele momentinho de tirar essa foto para nós, para a gente registrar. Quem pode fazer isso, por favor? Vamos se ajeitar.
Alguém tirou, por favor. Tá, gente? Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada por ouvirem, dedicarem esse pedacinho da sexta-noite, né? Sexta-feira de noite. Tenha uma ótima sexta-feira, cheia de energias positivas, com a Ó, pose família. Ah, pose. tá vendo, ó. Deu, Letícia. As duas aqui, ó. E o medo de aparecer de boca aberta na foto, assim, ó. A gente, boa noite. Beijos para todos. Esperamos vocês na segunda-feira. Tchauzinho, bom final de semana. Até mais.